Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde, saudando o deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente, deputado Berlanda, deputado Valdir Cobalcini, que encontram-se nesse momento presentes também em nossa reunião. Discussão e votação da ata da reunião anterior, que já foi encaminhada aos gabinetes. Consulto se há alguma retificação da ata. Não havendo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Tenho justificativa de ausência da deputada Ada de Luca, da presente reunião. Sinopse de correspondências e outros documentos recebidos. Manifesto recebido da Comissão Intergestores Regional do Alto Uruguai Catarinense, que informa que essa comissão está passando por dificuldades enfrentadas em sua macro-região no que diz respeito à contratação de profissionais médicos para atuarem dentro das unidades de saúde dos municípios e a permanência desses médicos. Relata, então, a dificuldade de contratar médico, solicita, inclusive, que o programa Mais Médico, né, possa ser prorrogado, né, e consulta a possibilidade de renová-lo pelo período mínimo de 1 a 3 anos. Então, dou conhecimento, solicito a assessoria que passe cópia dessa correspondência a todos os deputados e deputadas da comissão e sugiro também que possamos encaminhar cópia desse documento à Secretaria de Estado da Saúde, a quem compete tomar as providências. Havendo concordância, senhores deputados, fica determinado, então, esse encaminhamento à Secretaria de Estado da Saúde. Ofício recebido da CBG, que é a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, que solicita a participação em reunião da Comissão de Saúde em prol da campanha Julho Verde, alerta para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Eu tenho, posteriormente, então, o requerimento para convidá-los a participar da reunião, dou conhecimento agora e, em seguida, depois, apresentaremos o requerimento. Ofício do Conselho Estadual de Saúde, informando que, juntamente com a Secretaria de Saúde, será realizada dia 29 e 30 de junho a 5ª Conferência Estadual de Saúde Mental de Santa Catarina e convido para a abertura dia 29/6 às 8h30 no Cambirela Hotel aqui em Florianópolis. Ficam, portanto, convidados, senhores deputados, que desejarem participar desse evento. Ofício da Secretaria de Saúde do Estado, em atenção ao ofício 32, que anexa um ofício advindo da Câmara Municipal de Criciúma, que encaminha requerimento por meio do qual solicita a possibilidade de criação de um programa de apoio à formação médica no município de Criciúma. Encaminha, então, manifestação da Superintendência do Planejamento em Saúde, prestando esclarecimentos pertinentes. Damos conhecimento desse ofício e solicitamos à assessoria que remeta a cópia dessa resposta também à Câmara de Vereadores, que nos encaminhou anteriormente o ofício originário desta resposta. Senhor presidente, em relação a esse ofício da secretária de Estado da Saúde, eu não entendi isso aí. Que programa de apoio à formação médica, ou seja, a criação de um curso de medicina, é isso? Não, na verdade eles pedem um programa que pudesse auxiliar para que os estudantes de medicina do último ano permanecessem no município. Então, eles pedem no sentido dos acadêmicos que cursam lá o último ano do curso de medicina, possa ter incentivo. A Secretaria do Estado responde que não pode criar especificamente, nesse caso aí, para esse curso, mas informa que tem outros programas em andamento que possibilita a participação também aí em alguns cursos e oferta ainda de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, em preceptoria para a residência em medicina da família e comunidade. Então, dar essas informações é nesse sentido, deputado. Mas assim, presidente, isso aí é um sintoma, né? É a ponta do iceberg. Quando começa assim, significa que os alunos
eles não estão tendo, podem não estar tendo o acompanhamento devido de horas de contato com o paciente e supervisão, o que é mais importante, supervisão de médico qualificado para a formação médica, né? Então, nós temos que avaliar isso direitinho, porque o que eu vi esses dias numa visita a um curso de medicina é inacreditável. Era boneco para tudo que é canto e sensor. É uma coisa... Depois, essas pessoas vão estar aí atendendo, nos atendendo nossas famílias, a população, né? Então, acho que é um bom tema para o ano que vem a gente dar uma mergulhada, a qualidade dos cursos de formação médica aqui no Estado. Ok, deputado. Bem, fica à disposição ainda a resposta e encaminharemos também à Câmara de Criciúma. Temos, por fim, já agora a discussão e votação de requerimentos. Requerimento de autoria da deputada Luciane Carminati, que requer a realização de uma audiência pública para promover o debate sobre o tema Políticas Públicas Estaduais para Cirurgias de Laqueadura. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação, senhores deputados, se aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento para a realização, então, dessa audiência pública. Requerimento de minha autoria que requer a participação em reunião ordinária da Comissão de Saúde, da CBG Brasil e demais especialistas, em data a ser definida, para debater e encaminhar as questões referentes à campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, Júlio Verde. É o ofício a que me referi anteriormente, eu estou propondo, então, que a gente convide os representantes da CBG para que venham a essa comissão para falarmos sobre esse tema. Consulto os senhores deputados se há alguma discussão. Não havendo, coloco em votação o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento. Passamos agora à discussão e votação dos pareceres. Deputado Nilson Berlanda, Vossa Excelência tem 2 projetos para relatar. Passo a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Tenho realmente 2 projetos a relatar. Relatório do voto e projeto de lei número 0036 de 2022. Trata-se do projeto de lei 0036 de 2002, de autoria do deputado Dr. Vicente Carro Preso, que pretende alterar o anexo único da lei número 18278, de 20 de dezembro de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Projeto A Semente de Jaraguá do Sul. Portanto, com o fulcro, no disposto dos artigos 79, 144, inciso 3º, e 2009, inciso 3º do regimento interno desse poder, compete a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sobre a ótica do interesse público, quando os seus campos temáticos ou áreas de atividade. Pois bem, tendo sido superado nos termos do artigo 146, inciso 1º e 149, parágrafo único, a análise e juridicidade e legalidade da matéria, competência atinente à CCJ. Entendo que o título de utilidade pública estadual a ser concedido à Associação Projeto A Semente de Jaraguá do Sul é convergente com o interesse público, uma vez que promove a esperança, confiança, autoestima às pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, que são cometidas por neoplasias malignas, por meio de um gesto solidário que inclui sementes, lenços coloridos, toucas, bandanas, gorros, turbantes, que representam a luta, a força e a motivação para superar todos os efeitos do tratamento
oncológico. Ante o exposto, com o fundamento dos artigos 144, inciso 3º, e 209, inciso 3º, do Regimento Interno da LESC, conduz o voto, no âmbito desta Comissão de Saúde, pela aprovação da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei número 0036 de 2022, a deliberação do plenário da Casa. Portanto, sou favorável ao voto. Em discussão, o relatório é o PL 036.2022, com a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Rapidamente, senhores deputados, senhor presidente, essa é uma entidade de apoio às pessoas com câncer, homens e mulheres. É um grupo de voluntários que se reúnem na rodoviária de Jaraguá, numa das dependências cedidas pela prefeitura, e que fazem esse trabalho maravilhoso de apoio, de socialização dessas pessoas, enfim, algo que enobrece a causa humana. Eu tenho percorrido aí o Estado, algumas entidades, e a gente vê que algumas comunidades elas estão sensibilizadas pelo trabalho voluntário. Uma das coisas mais importantes que eu vi, que me tocou bastante, foi até o Hospital Maicê, aquele grupo de senhoras que quase que no andar de baixo, quase que no porão, e senhoras que, todas voluntárias, fazendo material para as crianças, para os recém-nascidos, entre outras coisas. Então, são desses exemplos que a gente precisa ressaltar e fazer com que eles se tornem cada vez mais difusos em nosso Estado. Porque, pelo outro lado, tem comunidades, até cidades enormes aqui em Santa Catarina, em que esse espírito comunitário praticamente inexiste. Eu não sei, parece um bloqueio. Eu estou acostumado e convivo em Jaraguá do Sul, em nossa região, nós damos conta das nossas instituições. Tomara que isso sirva de exemplo, como o projeto A Semente, para outras comunidades. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Retomo a palavra o deputado Nilson Berlando. Tem um outro projeto, relatório do voto do projeto de lei número 0014 de 2021, 0032 de 2009.21, 0091.9 de 2021, apensados. São diversos projetos que dispõem sobre a sanções para quem descumprir com a ordem de prioridade na vacinação contra o Covid-19, estabelecida pelo poder público. Aí existe o projeto PL número 0014.7 de 2021, que é do deputado Ivan Nates. E, senhores deputados, e aí foi apensado com outros projetos de outros deputados. Deputado Laércio Schuster, aí tem mais um outro projeto do deputado Vonei Weber, e também um projeto do deputado Márcio Machado. Vejam só, senhores deputados, prevê a essência desses projetos, prevê a punição para quem descumprir com regras da ordem de prioridade da vacinação contra o Covid. Já, no meu entendimento, o deputado Caro Preso já está até um pouco meio ultrapassado, mas ainda existe, e é bom que a gente crie normas dessas regras estabelecidas, então, pela prioridade da vacinação contra o Covid. Então, são 4 deputados e eu vou fazer a leitura do voto, um pouquinho extenso aqui, mas vou procurar fazer com que os deputados entendam. O voto. Com efeito por força do disposto dos artigos 144, inciso 3º, e 209, inciso 3º, do Regimento Interno desse Poder, compete a esta Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma
do interesse público quanto aos seus campos temáticos ou áreas de atividades, delimitando-no também o regimental artigo 79. Pois bem, tendo sido superado a análise quando a juridicidade da matéria no âmbito da CCJ, artigos 149 e 146 e 149, parágrafo único do RIALESC, constato que a matéria em foco é relevante, uma vez que tem como meta ampliar os direitos da população no tocante aos serviços de vacinação, notadamente em respeito às regras de prioridade estabelecidas pelas autoridades públicas em face da necessidade de priorizar a imunização de determinadas parcelas da população. Nesse contexto, observo que a medida visada pelo projeto de lei sobre análise, bem como o texto ofertado pela emenda substitutiva global, de páginas 82 e 83, tem relevância social, reconhecendo o presente interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada nesse plenário. No que tange às proposições acessórias das páginas 13, 14 e 72 e 74, considero prejudicadas em razão do acolhimento da emenda substitutiva global de páginas 82 e 83, com fundamento no regimento do artigo 235, inciso 5º. Voto. Ante o exposto do âmbito deste colegiado, com fundamento nos artigos 79 a 144, inciso 3º, e 209, inciso 3º, do RIALESC, voto pela aprovação do projeto de lei número 14.7/2021, na forma de emenda substitutiva global das páginas 82 e 83, e, por conseguinte, voto pela rejeição das proposições das emendas de páginas 13, 14, 72, 74, conforme o regimental do artigo 235. E assim, como voto pela rejeição dos apensados projetos de lei número 0026.2021. Um pouco meio complexo, mas estou finalizando meu voto por tratarem de matéria contemplada no texto normativo da mencionada proposição acessória que ora aprovo. Portanto, voto favorável do projeto. Seria isso, presidente. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 14.7/2021, com a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Eu acho que tinha que a Assembleia parabenizar o deputado Ivan Nats pela coerência e pelo incentivo à vacinação de uma forma ordeira, né? O que a gente assistiu no início dos programas de vacinação foi realmente um espetáculo à parte. Gente querendo furar a fila e pessoas que diziam ter a vacina estavam aplicando água nas pessoas. Vocês lembram desses episódios, né? Mas eu acho que foi dado um belo exemplo de cidadania, o respeito às prioridades, né, pela idade, grupos de risco, grupos mais expostos. Eu acho que aprendemos muito. Essa é uma fase bonita de autoaprendizado, de participação social e também de cobrança, né, por parte do Ministério Público e das entidades, do cidadão comum, para saber dos seus direitos e o respeito à ciência, né? E isso é que realmente fica importante e implícito no relatório do deputado Nilson Berlanda. Voto pela aprovação. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado.
Fim da matéria da ordem do dia. Consulto se há algum deputado que deseja fazer uso da palavra. Deputado Vicente Caro Preso. Rapidamente, ontem nós tivemos um problema sério na audiência pública, com o corte por causa de um raio ali, que eu até perguntei para o presidente da comissão o que estava acontecendo, né, com aquela barulheira toda. Né? Isso houve uma interrupção de comunicação entre os que estavam de maneira remota para as pessoas que estavam presentes na comissão, na audiência pública. Isso causou um certo dissabor, uma dificuldade muito grande, e ficaram pendentes respostas a algumas perguntas feitas por parlamentares e outras pessoas que estavam dentro da audiência. Então, eu gostaria, senhor presidente, né, que a comissão enviasse o quanto antes para a Secretaria de Estado, para que ela pudesse responder esses quesitos, para que não deixassem nenhuma resposta pendente, visto o momento que a gente passa de ansiedade e tudo, e às vezes até de acusações infundadas por parte das iniciativas que já foram tomadas pelo Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Sim, ontem os questionamentos já foram ouvidos, na verdade, pelo pessoal da equipe, a maioria deles ainda não tinha dado o problema técnico e, posteriormente, eles ficaram com áudio. Como quem fez o questionamento não fez por escrito, foi no contexto da audiência, então esses questionamentos estão sendo apurados todos pela assessoria e eu acredito que podemos ainda hoje, até peço assim encarecidamente à assessoria que possa concluir esse trabalho hoje ainda para sair esses questionamentos, né? E para que a Secretaria da Saúde tome as providências que já é do conhecimento dela, já deve estar, não precisa aguardar os questionamentos, mas que nós possamos ter essas respostas. Foi muito importante. A audiência pública ontem colocou muito clara a necessidade de ampliação de leitos de UTI, a necessidade de revisão de parâmetros, como o parâmetro que ainda se baseia de 10 anos atrás, da questão de 2 leitos de UTI a cada 1.000 nascidos vivos, quando hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda 4 leitos. Enfim, uma série de questionamentos. Foi muito importante a audiência pública de ontem e, sim, vamos cobrar esses, não só as respostas, mas os encaminhamentos para as soluções desse grave problema que Santa Catarina vive em relação aos leitos de UTI, especialmente leitos neonatal e leitos pediátricos. Não havendo mais quem queira fazer manifestação, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Saúde. Deputado Perlanda ainda deseja fazer uso? Eu gostaria de fazer um comentário, e aí eu vejo o colega Cobalcini também fazendo parte dessa reunião importante da Comissão de Saúde, com relação ao Hospital Maternidade em Santa Cecília, que pertence à MURC, a região lá de Curitibanos. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá no hospital e presenciar o fechamento daquele hospital que chama Hospital Maternidade na cidade de Santa Cecília, Cobalcini. E gostaria que o amigo também me ajudasse nessa situação. O que ocorre, senhores deputados? Vem ao encontro da solicitação do presidente anteriormente, da questão da contratação de médicos. E lá falta um pediatra e um anestesista naquele hospital, e foi fechado o hospital. Poxa, uma população de em torno de 18 mil habitantes, e abrange ali Ponte Alta, abrange Lebon Regis, outras cidades ali próximas a Santa Cecília, que deixa de fazer o atendimento no nascimento de um filho de toda a população. Dá em torno aí de 35 a 40 mil habitantes naquela abrangência, onde uma mãe ela tem que se deslocar para a cidade de Caçador, Cobalcini, dentro de uma ambulância. E teve um caso agora, faz 30 dias atrás, e eu recebi aqui o diretor do hospital, bem como alguns vereadores. A mãe ganhou o filho dentro da ambulância, e teve também uma morte de uma criança nesse deslocamento, nasceu e teve problema. Então, levamos essa demanda à Secretaria de Estado da Saúde, falei com o secretário,
existe um convênio entre a Secretaria com o hospital da ordem de R$98 mil por mês, e estou solicitando que haja um reajuste para 150 mil, ou seja, R$50 mil a mais para reabrirmos o hospital. O deputado Cobalcini conhece o hospital, ele está todo ele dentro do padrão e deixa de atender a demanda do município, bem como as cidades vizinhas. Existe, sim, uma outra clínica na cidade, mas é particular. E aí uma pessoa vai ter que gastar em torno de R$5 mil, um pai, uma mãe vai ter que gastar R$5 mil para fazer o nascimento do seu filho. Então fica aqui o meu registro, e eu peço aí aos senhores deputados, senhor presidente, que me ajudem nessa contratação junto à Secretaria da Saúde de pelo menos mais 2 médicos num hospital tão importante que é o Hospital de Santa Cecília, que atende uma grande demanda na região. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Berlanda. É muito importante essas questões, colocações que Vossa Excelência apresentou, e com certeza todos nós da comissão estaremos juntos auxiliando nesse sentido. Ainda sobre o assunto anterior da audiência pública de ontem, informo que os áudios todos da audiência de ontem foi todo ele já enviado à Secretaria de Saúde, mas mesmo assim faremos, já determinei aqui a assessoria, de forma específica também a questão dos questionamentos à Secretaria, para que possamos, como eu disse, ter os encaminhamentos e respostas necessárias. Deputado Cobalcini, deseja fazer uso da palavra? Sim, presidente. Eu não tinha o conhecimento, deputado Berlanda, do fechamento da maternidade em Santa Cecília, mas, obviamente, sim, eu acho que tanto a comissão quanto a comissão, como comissão, mas individualmente os deputados, eu que tenho base eleitoral forte em Santa Cecília, sim, sem dúvida alguma que vamos tentar, de alguma forma, que esse convênio seja assinado para a reabertura dessa maternidade. Eu sei o quanto que ela é importante, não só para Santa Cecília, mas para toda a região. Tá? Não podia deixar de responder, deputado Berlanda. Muito bem. Não havendo deputado Vicente ainda? Ontem mesmo eu fiquei sabendo que uma das emendas que serão liberadas agora, até o dia 30, é justamente Santa Cecília. Até comuniquei o Luiz Carlos lá, que é o administrador do hospital. Vamos ver o que está acontecendo. O problema de funcionar sala de parto é um problema complexo. Né? Você tem que dar, hoje em dia, a justiça está aí de olho para evitar problema. Então, para nascer uma criança sem risco, tem que ter um pediatra dentro da sala de parto para saber em que condições essa criança veio ao mundo. Né? Então, são situações que o Conselho Regional de Medicina, muitas vezes, e a vigilância sanitária tem que tomar uma atitude forçando a regularização de uma situação. Não é que não se queira que nasçam pessoas em Santa Cecília. Se quer, sim, provocar uma obrigação de se colocar os profissionais mínimos necessários para a segurança do parto. Né? É lógico, várias cidades, deputado Berlanda, tem esse problema. Né? Nós temos escassez de médicos pediatras, que foi um dos assuntos de ontem, né, presidente Sareta? Exatamente, sim. Nós temos uma carência muito grande dessa especialidade que agora voltou a ser valorizada. Né? Então, vão pipocar no Estado algumas solicitações dessas aí, sabe? Então, serve de alerta para nós. Mas vamos tentar dar uma força aí, né? Estou junto aí. Se precisar, me aciona. Sobre essa questão também de pediatras, né? Ontem foi bastante colocado que os pediatras foram retirados também dos postos de saúde, né? Do Estratégia Saúde da Família, uma política do Ministério da Saúde, e bastante solicitado ontem esse retorno. Acho que era importante aí que o Ministério da Saúde reveja essa normativa aí para possibilitar
a ampliação de pediatras junto aos postos de saúde e do Estratégia de Saúde da Família também. Nada mais havendo a tratar, agradeço a participação de todos os senhores deputados. Está encerrada a presente reunião.